Olá, caríssimos. Meu nome é Isaac. A partir de agora começa mais um episódio do programa A Bíblia na Perspectiva de Isaac Souza Gomes. Eu quero continuar falando sobre o nosso relacionamento com Deus que começou por meio da aproximação. Começou quando Deus decidiu se fazer homem e habitar entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Não só isso, Ele decidiu também nos substituir na cruz do Calvário, recebendo toda a punição, todo o castigo pelos nossos pecados, transgressões e iniquidades. Se você não sabia, fique sabendo a partir de agora. Não há um pecado que você tenha cometido ontem, esteja cometendo hoje ou vá cometer amanhã, que já não tenha sido castigado. Por quê? Porque a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz caiu todo sobre ele. Enquanto Jesus estava crucificado, caía sobre ele todo o castigo, toda a punição, toda a condenação, todo o juízo, ira, indignação caiu sobre Jesus Cristo, punindo os nossos pecados no corpo de Jesus pendurado no madeiro. Não se esqueça disso, os teus pecados não só foram perdoados, eles foram punidos também, eles foram castigados também. Talvez esse pensamento de que você tem que confessar os teus pecados todos os dias para receber perdão tenha travado, tenha impedido que você se solte, que você seja livre para se relacionar com Deus, não com a consciência do pecado, mas com a consciência pura, a consciência do perdão eterno, a consciência de que todo o teu pecado já foi perdoado e não só isso, foi punido, castigado no corpo de Jesus na cruz do Calvário. E para garantir que você desfrute tudo que o perdão eterno que você recebe gratuitamente, crendo em Jesus Cristo, para garantir que você desfrute da salvação eterna, da redenção eterna, te foi dado pela fé em Jesus Cristo a pessoa extraordinária bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a garantia de que você vai se relacionar com Deus dia após dia, de maneira íntima, próxima, intensa, profunda, densa, cada vez mais fervorosa, cada vez mais renovadora, transformadora, enfim, o Espírito Santo, ele garante que a tua relação com Deus permaneça, para que você não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, para que a tua relação com Deus não se torne morna, fria. O Espírito Santo te foi dado. E olha isso, hein? Quando a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 2, sobre o Pentecoste, fala que o Espírito Santo veio como um vento veemente, impetuoso, mas não só isso, não diz apenas que ele encheu toda a casa e as pessoas que ali estavam, mas diz que repousou sobre cada um, línguas repartidas como que de fogo. Meu querido, ele ativou no espírito daqueles que nasceram de novo por meio da fé em Jesus Cristo a comunhão, uma das funções do nosso espírito. Além da intuição e da consciência, o nosso espírito tem comunhão, e essa função, quando ela é ativada, sabe o que acontece? As pessoas começam a falar em mistérios com Deus, elas começam a falar em línguas, a se edificarem de dentro para fora, elas começam a viver o que Judas escreveu no versículo 20, vós, porém, amados, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando você ora em línguas, você se edifica e você está se comunicando de maneira extraordinária em mistérios com Deus. Nem você entende, ninguém entende, o diabo não entende, só quem sabe o que você está falando em mistério é o próprio Deus. Por isso, não perca mais tempo, mergulhe na sua relação com Deus, orando em línguas. E não só isso, hein? Não apenas ore, também confesse a palavra de Deus, também o adore, o louve, jejue, medite na palavra, contribua, semeie para o Espírito, faça o que você tiver que fazer para permanecer com a sua vida íntima com Deus, crescendo, se desenvolvendo cada vez mais. E o Espírito Santo veio para tornar real, para tornar possível esse relacionamento fervoroso, intenso com Deus. Paulo disse: não apagais o Espírito. O que é apagar o Espírito? É jogar um balde de água fria todos os dias no fogo do Espírito Santo. E o
mesmo Paulo que diz para você não apagar o espírito, ele diz para um verdadeiro filho na fé chamado Timóteo: Timóteo, reavives o dom que há em ti. O único dom que pode ser reavivado pelo homem é o dom de orar em línguas, de falar em mistérios com Deus. Por quê? Porque você não precisa sentir nada, você não precisa ser encorajado por ninguém. O próprio Espírito Santo em você, quando você abre a boca, começa a fluir de dentro de você. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E é fato isso, quando você ouve a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, a palavra de Cristo, a fé vem. Mas a Bíblia também diz em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O rio de água viva só começa a fluir dentro de você quando você passa a crer, isto é, quando você se apodera daquilo que Deus te disse. Ele fala, fé vem, mas quando você crê no que ele fala, o Espírito dentro de você é ativado. Então abra a tua boca e se aproprie de um relacionamento íntimo com Deus, falando em mistério com Ele, hora após hora. Tenha a sua vida completamente transformada, tenha o seu espírito reconfigurado o tempo todo, renovado o tempo todo, a cada segundo atômico. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Você se move em novidade de vida com a comunhão, com essa função do teu espírito ativada por meio da oração em línguas. Deus te deu o Espírito Santo para garantir que você possa desfrutar de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para você na cruz do Calvário, tomando o seu lugar, assumindo o seu lugar. A Bíblia diz que ele se fez maldição no nosso lugar. Gálatas 3,13. Jesus se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Ele nos substituiu. E para que ele fez isso? Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E olha o que está escrito: e o Espírito prometido, a promessa do Espírito se cumprisse em nós. O Espírito Santo veio depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, depois que ele nos substituiu, depois que ele sofreu a punição por todos os nossos pecados, depois que ele levou nossos pecados, transgressões, iniquidades, enfermidades, depois que ele fez o trabalho de purificar-nos de todo o nosso pecado. 1 João, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: ele é a propiciação por todos os nossos pecados, não os nossos pecados pessoais apenas, mas os pecados do mundo inteiro. Ele purificou os homens dos seus pecados e, tendo feito isso, ele só aguardou 50 dias após a sua ressurreição e derramou o Espírito Santo. Para quê? Para garantir que a gente vai desfrutar cada minuto, cada instante, cada segundo atômico da salvação eterna, da redenção eterna, do perdão irreversível, que nós vamos desfrutar de uma vida justificada, santificada, glorificada, abençoada irreversivelmente. Se você não sabia, eu vou te dizer algo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus te fez a imagem e a semelhança dele, e Deus é um ser rico. Deus não conhece a miséria nem a pobreza. Deus não conhece a falta nem a escassez, e foi assim que ele te criou. Deus é um ser saudável. Deus não conhece enfermidade, limites, nem limítrofes. Deus não conhece essas coisas. Por isso, ele te fez plenamente saudável nele. Deus é o Deus de toda a paz. Jesus é chamado por Isaías de o príncipe da paz. E todas as vezes que Jesus aparecia, depois que ressuscitou, ele aparecia dizendo: a minha paz seja convosco, porque ele é a nossa paz. Por isso ele te fez plenamente rico, plenamente saudável, plenamente em paz e plenamente feliz, porque Deus é um Deus bendito, Deus é um Deus feliz. A Bíblia fala em Romanos 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E nós sabemos que nós que somos salvos, nós desfrutamos também da alegria da salvação. Então saiba que você é uma pessoa rica e saudável, em paz e feliz. Você que crê e você que não crê também é. Agora, quem não crê não está desfrutando, porque crer é se apropriar, é possuir, é desfrutar,
Esses dois testamentos, que teologicamente chamamos de Velho e Novo Testamento, na verdade é um único testamento, que é uma escritura que garante a posse de tudo aquilo que eu estou te falando. Deus, ele vela para que a sua palavra se cumpra, e a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Tudo o que eu estou dizendo aqui é direito teu, é a tua herança. Ele te deu gratuitamente em Cristo. O Espírito Santo veio garantir que você desfrute de todas as coisas que foram dadas a você gratuitamente por intermédio de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tudo isso são dádivas, são provisões, são suprimentos da graça de Deus para a nossa vida. E o Espírito Santo, ele veio habitar em nós exatamente depois que Jesus, ele concluiu a sua obra na cruz do Calvário, depois que Jesus foi castigado, sofreu a punição, a condenação, o juízo, a ira, a justa indignação, os nossos pecados, todos os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro foram completamente castigados, não só perdoados, foram punidos e castigados. Para quê? Para que eu e você não seja mais punido nem castigado. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é, não há condenação para nós que cremos, porque Jesus já foi condenado. Aquele que não crê continua condenado, não desfruta da absolvição. Por quê? Porque não crê no Filho de Deus. Só tem um pecado que separa os homens de Deus, o pecado de não crer em Jesus Cristo. Só tem um pecado que pode fazer com que o homem permaneça condenado e pereça no fogo do inferno. É o pecado de não crer em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14 diz, ele é o penhor da nossa redenção, ele é a garantia de que nós podemos nos relacionar com Deus e desfrutar da salvação eterna, da redenção eterna, do perdão eterno. O Espírito Santo veio habitar em nós para tornar possível uma relação íntima com Deus. Por isso, querido, aceite, se entregue, se renda ao Espírito Santo hora após hora, orando em línguas. Nas práticas espirituais eu aprendi com o meu pai na fé, o Hebe Rodrigues, que orar em línguas hora após hora me edifique. É verdade, porque essa revelação não é de David Robertson, de Alan Taylor, não é do Hebe Rodrigues. Essa é a revelação que o apóstolo Paulo recebeu. E Paulo dizia em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, que ele orava em línguas mais do que todo mundo. Porque orar em línguas edifica-nos de dentro para fora, nos edifica. Então não deixe de orar, não pare de orar. Se não começou, comece. Não fique crendo nessas crendices de que você tem que sentir vontade, um arrepio, um calor, alguma coisa. Não espere que nada no seu exterior te chame para orar. O que eu estou fazendo aqui agora, eu estou fazendo por um ato de misericórdia, porque na verdade, se você já é crente, se você já conhece Jesus, já nasceu de novo, a função do teu Espírito, a comunhão que te põe em relacionamento direto com Deus, já deveria estar ativado. Mas talvez alguém religioso disse para você que você só deve orar em língua quando você está no culto. Não, a Bíblia diz orando em todo o tempo. A Bíblia diz orando sem cessar. Você pode ter a sua relação com Deus como eu tenho todos os dias. Irmãos, eu tenho tido o privilégio de orar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 15 horas num dia. Por quê? Porque Deus me deu a graça de ter a função do meu espírito ativada, a comunhão. Eu não tenho só uma intuição, eu não tenho só uma consciência de Deus, eu tenho comunhão com Ele. E essa comunhão é cultivada, orando em línguas, hora após hora, confessando a palavra de Deus. Eu sempre confesso que eu sou rico e saudável, em paz, feliz, porque Deus falou isso para mim. Eu tive uma experiência linda com a confissão da palavra. Eu estava orando em línguas lá na Marginal Pinheiros, na altura da raia olímpica da USP, quando de repente um bem-estar se apoderou de mim, uma alegria, uma paz, uma certeza que não me faltava nada, que eu tinha tudo, que eu possuía tudo. Me tomou o meu coração, o meu interior, a minha mente, que eu não conseguia parar de sentir e pensar naquilo. E eu orando em línguas com a expectativa de entender o que estava acontecendo. E o Espírito Santo me disse: o que você está sentindo
sentindo e pensando, põe para fora, confesse. E eu comecei, desde 2019, a confessar que eu sou uma pessoa rica e saudável, em paz e feliz. Eu estou compartilhando com você as minhas experiências com Deus, a verdade do Evangelho para mim. O que Jesus Cristo é para você? O que o Evangelho é para você? Você sabe quem Ele é, o que Ele tem e o que Ele fez por você? Se você não sabe, continue me acompanhando, porque em cada episódio do programa A Bíblia na Perspectiva de Isaac Souza Gomes, você vai receber uma porção maior da revelação que Deus me deu para que a minha relação com Ele nunca se tornasse morna e nem fria. E quando as coisas começam a declinar rapidamente, o Espírito Santo, por meio da oração em línguas, eu e ele, o Espírito e a noiva, falando em mistérios com Deus, vou me edificando hora após hora, de dentro para fora, vai renovando as minhas forças, vai robustecendo o meu espírito, vai me fortalecendo, e muito em breve, rapidamente, eu sou renovado, fortalecido, me coloco de pé, continuo olhando para Jesus, continuo sendo transformado de glória em glória, vivendo de fé em fé, recebendo da plenitude de Jesus, graça sobre graça, um dia de cada vez, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Se você nunca orou, comece a orar. Se você já ora, reavive o dom de Deus que há em ti. Como Paulo diz para Timóteo, eu te digo, comece a orar. Ore mesmo quando você não quer, ore sem vontade. Eu tenho tido essa experiência de começar a orar, não porque eu quero, mas orar porque eu sei, eu creio em Jesus Cristo, como diz a Escritura. A Bíblia não diz as Escrituras, como diz a Escritura como um todo, não como dois, Velho e Novo Testamento, mas como um único testamento, como uma única palavra que transforma a minha vida, que me salva, que me liberta, que faz de mim uma nova criatura o tempo todo. Eu posso ser reconfigurado o tempo todo. Eu posso ser uma nova criatura o tempo todo. Eu não quero continuar sendo daqui um segundo, daqui um minuto, daqui uma hora a mesma pessoa. E isso só vai acontecer se eu permanecer linkado, fazendo os downloads espirituais, recebendo a atualização do meu sistema espiritual por meio da oração em línguas, me mantendo linkado, conectado em banda larga, em 5G com o céu, sem fronteiras, sem impedimento algum, sem interferência humana religiosa, sem crendices, sem tradições, sem inclinações carnais, sem sensacionalismo e emocionalismo. Eu e o Espírito Santo, como diz Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva. Oh, Raia Surya Kalabaha Sorabakalabash. Não perca mais tempo, querido. Não perca mais tempo, caríssimo. Não perca mais tempo. Abra o teu coração, se entregue. Aceite essa proposta sobrenatural de Deus. O Espírito Santo já veio, já foi derramado. Basta você abrir a tua boca e Ele a encherá. Ele a encherá. E você vai liberar o Espírito de Deus na unção e na autoridade que Ele te deu. O teu propósito vai reverberar e mais de 1 bilhão de pessoas nessa geração será tocada e alcançada pelo poder de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Eu oro para que você seja ativado. Eu oro para que você seja destravado. Eu oro para que você seja rompido. Que Deus tire o lacre do teu espírito e você seja livre para se comunicar com Ele hora após hora, o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, orai constantemente. Que a tua carne não te pare, que a tua alma não te pare, que as circunstâncias não te parem, que nada e ninguém te impeça de continuar se relacionando com Deus. Eu não estou congregando, não porque eu saí da igreja, não é isso. Eu fiquei muito doente e decidi ficar em casa por um tempo, até que eu me sinta encorajado outra vez a voltar a congregar. Para mim, hoje, eu penso que é um risco ficar se reunindo, mas é o meu pensamento, é a minha decisão que eu tomei. Mas, irmãos, eu não deixo de orar. Todos os dias eu estou orando, todos os dias eu estou na presença de Deus, confessando a palavra, adorando, meditando na sua palavra, intercedendo, contribuindo. Todos os dias eu mantenho a minha relação com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo me foi dado para isso, para garantir. Ele é o Emanuel, Deus conosco.
Primeiro, Deus Pai enviou o Filho, e o Filho disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Isto é, o Espírito Santo é o Espírito Deus conosco. Ele estará conosco para sempre, Ele nunca nos abandona. Você pode apagar o seu fogo, o seu brilho, mas você não pode expulsá-lo da sua vida. Você não pode tirá-lo da sua vida, porque Ele veio para ficar, e Ele não vai te abandonar, nunca jamais te deixará. Por isso, aceite a presença do Espírito Santo em você, se entregue a essa presença, se renda a ela, orando hora após hora no Espírito Santo, se edificando. Não sei se vocês lembram de uma pessoa que chega para Jesus e diz assim: ajuda-me na minha pequena fé. Se você está dessa forma hoje, pedindo para Deus te ajudar na sua pequena fé, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que quando você ora em língua, você edifica a tua fé, isto é, você cresce em fé, cria raízes, se aprofundando, se arraigando, se enraizando em Cristo, mas também é como um edifício. Você é uma lavoura de Deus, um edifício de Deus. E como lavoura, você é raiz, você se enraiza nele. Como um edifício, você cresce tanto nas profundezas como nas alturas. Ore em línguas e você vai ver suas raízes se aprofundando e o edifício subindo até você alcançar a estatura do varão perfeito, a maturidade de Cristo. Continue, não pare, não desista. O Espírito Santo habita em você para isso. Para você, o Espírito é a noiva, você é a noiva, você é a igreja. A igreja não é 4 paredes, a igreja tem 2 pernas, não 4 paredes. Eu, você somos a igreja. Embora eu não esteja congregando fisicamente, no espaço físico, eu continuo assentado nas regiões celestiais em Cristo. Eu continuo assentado nas regiões celestiais em Cristo, reinando em vida, porque eu tenho recebido da transbordante provisão da graça e a dádiva da justiça. O Espírito Santo tem sido a garantia de uma relação extraordinária, magnífica, fervorosa, intensa com Deus. E eu só estou aqui fazendo esse vídeo porque eu acredito que quando você ouvir essa ministração, quando você assistir esse vídeo, a tua vida será completamente transformada, a sua mente será completamente renovada, para que você desfrute de um novo tempo na sua jornada de fé, na sua caminhada com Deus. Eu tenho um pai na fé, você já tem o seu? Sabe quem me revelou meu pai na fé? O Espírito Santo. Sabe quem vai revelar quem é o seu pai na fé? O Espírito Santo. Sabe quem vai dizer para você quando você tem que parar, largar tudo? O Espírito Santo. Sabe quem vai dizer para você que você tem que recomeçar tudo? O Espírito Santo. É exatamente ele, essa pessoa, que é uma dádiva, um presente. Não é uma conquista, não é para quem merece, é para quem precisa. Eu preciso dele. Por isso eu oro no Espírito Santo o tempo todo. Eu só paro de orar em línguas quando eu estou gravando um vídeo, comendo, dormindo, falando. Fora isso, eu estou orando em línguas com o meu relógio, cronômetro ligado. Tem dia que eu oro 5, tem dia que eu oro mais, tem dia que eu oro menos. Hoje eu já orei 7 horas e 35 minutos. Eu vou parar o vídeo e vou continuar orando. Graças a Deus eu passei a noite orando, de meia-noite até 5 da manhã orando. Dormi, acordei e continuei orando. E vou continuar até meia-noite orando. Graças a Deus por isso. E a minha esperança é que você também tenha o seu relacionamento com Deus completamente transformado a partir de agora. Em nome de Jesus. Um beijão no teu coração. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva se ainda não se inscreveu. E vai nos sininhos aí e coloque todas para você receber notificações. Eu, se Deus me der graça, eu vou gravar um vídeo todos os dias com uma palavra cheia do Espírito da vida de Deus para você, como um presente, como uma dádiva para você. Porque eu fui alcançado pelo Espírito Santo. Eu fui alcançado por essa extraordinária e magnífica ferramenta de relacionamento com Deus. A oração em línguas, a confissão da palavra, a adoração, o louvor, o jejum, a meditação, a contribuição. Eu fui alcançado por esse mover do hora após hora. Eu sou um filho radical do hora após hora. Deus me restabeleceu na presença dele, me reconfigurou. E hoje eu posso me comunicar com ele intensamente, integralmente. O meu espírito, a minha alma e meu corpo estão rendidos a ele hora após hora.
Assim como Ele me ama, e expressou o amor dele por mim, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário, derramando o seu Espírito sobre a minha vida. Hoje eu expresso o meu amor por Ele, orando em todo o tempo, me relacionando com Ele intimamente, vivendo todas as transformações necessárias para que a minha vida reflita cada vez mais Jesus Cristo para essa geração. Eu oro que você experimente a mesma coisa. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo episódio do programa A Bíblia na Perspectiva de Isaac Souza Gomes.